Nova Gol. Novos tempos no ar. Tesouro Selic, a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimento é bi.com.br. Segunda-feira, 8 de julho de 2019, eu sou Marilis Pereira Jorge e este é o Segunda Chamada. O programa de hoje é luxo só, com a roqueira Mara Luque, Carlos Andreasa, Lilian Vitifib e o governador do Maranhão, Flávio Dino. Vamos falar da reforma da Previdência de novo, claro, mas juro que não é samba de uma nota só. Insensatez. Bolsonaro defende o trabalho infantil. Para que discutir com madame? Para que servem essas convocações de Sérgio Moro ao Congresso? Parece que esquerda e direita estão concordando sobre a crise humanitária na Venezuela. Brigas nunca mais? Em tempos de intolerância, o melhor remédio é a galhofa. Vem que eu te explico tintim por tintim. E de conversa em conversa, o Segunda Chamada está começando com uma discreta homenagem ao maior de todos os brasileiros, João Gilberto. O My News é assim, sem preconceito, não tem racismo, homofobia, gordofobia e não tem esquerdofobia, direitofobia ou centrofobia. A gente já recebeu políticos do PSOL, da Rede, DEM, PPS e hoje a gente resolveu seguir uma dica do Washington Liveto, mestre da publicidade, que deu entrevista para Mara lá em Londres. A partir principalmente do episódio das eleições está mais maniqueísta do que nunca. Inclusive tem umas coisas que o Brasil está reinventando que praticamente não existem mais. Se você sair na rua aqui em Londres e procurar onde está o comunista, não tem o comunista. Não, se aparecer um comunista aqui na porta, vocês vão entrevistar, tá na cara. Né? Essa é uma obsessão. Furo de reportagem, achamos o comunista. O My News encontrou, temos um comunista entre nós. Governador, alguma ideia de quando a classe proletária vai invadir o Palácio dos Leões lá em São Luís? Na verdade, esse período passou, né, de invasão de palácios, porque nós vivemos um outro momento, claro, e na história dos povos. Agora, o Oliveto tem que andar mais para a banda da China, que ele vai ver uns bilhões de comunistas para o lado de lá. É claro que é um debate sempre atual, as ideologias, a história não morreram. E é por isso que nós precisamos estar sempre debatendo ideias, porque o pensamento único, ele é fascista. E nós temos muito orgulho da nossa tradição política e defendemos com muita firmeza essa tradição histórica, claro que com seus acertos, e retificamos e corrigimos erros, e procuramos governar o Maranhão com essa perspectiva social, de cuidar dos que menos têm, dos mais pobres, e defendemos que, de fato, os trabalhadores têm que ter prioridade. Governador, mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein? Bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição. Mas é um comunista de iPhone, hein? É um comunista de iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial. Nós queremos que todos tenham tecnologia. Essa é a diferença. Alguns querem que a tecnologia seja para poucos, nós queremos que seja para todos. E ser comunista é sobre tudo isso. Defender comunhão, partilha, defender justiça social. São valores que devem ser sempre atualizados. Se a gente olhar que esses princípios são fora de moda, significa que a sociedade fracassou. Nós acreditamos na solidariedade, na convivência, na partilha. E, claro, que há projetos históricos de um jeito, de outro, no capitalismo também. Qualquer sistema econômico do mundo tem seus acertos, seus erros. Não há mais, Carlos Andreasa, aquela dogmatização que havia, obviamente, no século XIX, porque a história muda. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada com mais justiças, oportunidades. E qual o caminho, governador? E qual o caminho? Porque, assim, menos desigualdade... O caminho da política, sempre, né? Mas então o senhor é contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou, eu não sei mais o que é comunismo. Mas acho que isso entra na pergunta que o Andreasa fez, né? Como é esse comunismo em 2019? É o glossário, pois é. Eu lembrei daquela frase famosa da porta-voz da
do Trump, assim que ele assumiu, cada verdade é uma verdade, a verdade relativa, lembra? Que numa coletiva eles falaram que não tinha tanta fatos alternativos. Fatos alternativos. Um comunista agora é fato alternativo, porque não tem definição. Não, Líder, é porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Por exemplo, o capitalismo inglês do século XVII ou XVIII não é o capitalismo inglês de hoje. Por exemplo, também não, porque... Então o comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. O Xi Jinping, que é o presidente, o primeiro-ministro da China, ele tem um texto que diz assim, o mercado é uma instituição da sociedade, não é uma instituição do capitalismo. Então, é claro que você convive Estado, empresas privadas, outras instituições humanas. E o judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Aliás, não tem sido... Na China Não tem sido independente aqui no Brasil. É que ele não tem sido independente. Mas o governador... Agora, na China, não sei. Tem um ponto eu realmente não conheço. O senhor fez referência à China. Sim. Né? Quer dizer, o modelo de desenvolvimento chinês é a grande referência para o senhor? Não, para mim não há modelos. Eu acho que há coisas positivas, por exemplo, o liberalismo político. É uma conquista civilizacional. Eu estou hoje defendendo princípios como a independência do judiciário de verdade, não é independência fake. A não partidarização do judiciário, como aconteceu no Brasil. Mas isso não existe nos países comunistas, nenhum país comunista. E não existe hoje no Brasil. Então, esse é o ponto. Não, eu sei. Então, não estou falando que tem. Esses princípios do liberalismo político são conquistas civilizacionais. Então, não pode ter, Andreasa, modelos assim. Você não pode negar tradições. Qual é o papel do Estado nesse comunismo? Regulação, justiça social. As empresas privadas são importantes. Então, o seu comunismo lembra mais o socialismo, até onde a gente está informado, do que o comunismo. Um socialismo democrata ali. Aí tem várias nuances, é isso? O glossário, na verdade, pouco importa. O conteúdo você vai atualizando historicamente. Por exemplo, os comunistas russos se chamavam social-democratas. Então, não é uma questão de pacto semântico, né? De você entender o conteúdo das coisas. E o conteúdo que diferencia a direita e a esquerda desde sempre, desde a Assembleia Nacional da França, é como você vê a temática da liberdade e da igualdade. Essa é a distinção. A direita naturaliza a concentração de oportunidades de riqueza na mão de poucos. Nós achamos que não. É preciso corrigir e mudar a sociedade de modo a que todos tenham chances, todos tenham iPhone, todos tenham tecnologia. Nós somos utópicos, orgulhosamente utópicos nesse sentido. Porque nós não naturalizamos a barbárie, nós não aceitamos trabalho infantil, nós não aceitamos trabalho escravo, nós não aceitamos pessoas dormindo nas ruas, nós não achamos que as guerras são o caminho para a humanidade. Então, isso é ser de esquerda. O senhor está independentemente do nome, comunismo, socialista, social-democrata. Então, mas o nome não acaba causando uma confusão e uma rejeição por boa parte das pessoas? Por conta da tradição. O senhor falou que não é importante, mas eu acho que é importante. Marilis, da tradição da barbárie, da ditadura no Brasil, né? Porque o nome comunismo, socialismo, são nomes bonitos, poéticos. Parênteses, comunismo é mais bonito do que capitalismo. É assim, capitalismo é a ditadura do capital. Socialismo é o social. Comunismo é comunhão. Não é mais bonito? Não se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura. É isso? Meu ponto só para entender é isso. Verdade. Não se conhece, a não ser que, entendeu? Nasça algum daqui a 20 anos, um século, sei lá. Será que não está na hora de ter uma outra denominação para isso que o senhor defende? Então, a gente precisa talvez modernizar todo esse sistema político? O pacto semântico não é o mais importante, minha gente. O importante é o conteúdo das coisas. Concordo, mas acontece o entendimento das pessoas. Para entender. Porque são conceitos impostos, não é? São conceitos impostos às palavras. Porque muitas pessoas... Tanto importa que comunista hoje virou um xingamento no Brasil. As pessoas hoje, por exemplo, de direita, que querem xingar uma pessoa... Pode não ter virado, agora só quero entender o que os comunistas defendem. Não, na cabeça dessas pessoas é um xingamento quando ela está dizendo que você é comunista. E o nosso papel é mudar as realidades, Marilis. A gente não pode se curvar à barbárie. Não é porque tem uma tropa de absurdo sendo dito na internet que você vai sair concordando. Então, você tem que ter um pensamento autenticamente democrático. E no pensamento democrático, você convive direita, esquerda. Não é certo, Lira, que você dizer assim, é sempre ditadura. Pode ter sido, não existe. Não, pode ter sido, e tem o conceito de ditadura, nós tivemos vários países capitalistas, inclusive o Brasil, que viveram ditaduras. Sim, então, mas não todos. Vários, dezenas de países em vários momentos. Historicamente, condição sine qua non, a história demonstra isso, para todo regime comunista equivaleu
uma ditadura. Você não encontra ditadura exceção. brava. Olha, eu sou tão ditadura... brasileiro, acredito tanto no Brasil, que nós podemos, sim, construir um caminho brasileiro em que você consiga conviver, fazer conviver justiça social, princípios de solidariedade com democracia política plena. Acho que é um desafio geracional, inclusive. Um desafio brasileiro, inclusive. Porque a direita que não persegue justiça social, que não persegue melhoras dos indicadores sociais, porque isso ninguém faz do dia para a noite, é burra, porque ela depende da sociedade para continuar a ter lucro. Então, essa direita que prevalece em várias partes do mundo, o capitalismo selvagem, o liberalismo, deu no que deu na crise das hipotecas em 2007 e 2008, que desembocou no populismo atual, de extrema-direita. Então, aí você responde a pergunta qual é o papel do Estado. Pois é, mas... Se não fosse o Estado nos Estados Unidos, os Estados Unidos não teriam saído da crise. Meu então ponto é insubstituível. Assim, justiça social e comunismo são coisas completamente diferentes, até onde está comprovado aí na literatura, nas academias, etc. Mas só para esclarecer. Depende de qual literatura você lê. Bom, olha só, gente, a entrevista com o Washington Liveto, com dois T's, está aqui no nosso canal no YouTube, busca lá. Mara Luque já esvaziou a adega de tanto comemorar. A reforma da Previdência está andando. Isso é uma maldade. A proposta passou pela Comissão Especial da Câmara e agora vai para votação em plenário. A comissão rejeitou 2 pedidos para mudar as regras na aposentadoria de vários agentes de segurança. O próprio Bolsonaro tinha pedido que se fizesse uma transição diferenciada para a aposentadoria de policiais. No fim, quem votou a favor das regras diferentes foi a oposição, inclusive o PCdoB aqui do Flávio Dino. Governador, o partido fechou com o Bolsonaro nessa? Nós temos sustentado a necessidade de uma reforma da Previdência que não puna os mais pobres. Então, nós queremos uma reformas estruturais, de modo geral, que não sejam com essa característica. Se fala de 1 trilhão, 1 bilhão, 900 bilhões, e ninguém pergunta de onde esse dinheiro vai sair. Parece que vai sair de alguma caixinha encantada. Vai sair das pessoas que estão nos assistindo, que vão perder direitos. E essa é a razão pela qual nós temos atuado no sentido de melhorar a proposta. A proposta que está em tramitação já é melhor do que a que o governo federal enviou. Ainda tem problemas, nós estamos debatendo. Quais os pontos o senhor acha que é importante Sobretudo, a reforma tem que ser para todos, não pode ser para poucos, e isso nos distingue dos conceitos do bolsonarismo. Ela não pode ir para cima apenas das rendas do trabalho, tem que ir para cima das rendas do capital também, que é o grande problema da reforma estrutural dela. E, sobretudo, as transições estão muito mal feitas. As transições, porque os militares terão uma regra de transição, um pedágio de 17%, e os comuns mortais terão um pedágio de 100%. Então, são coisas que não se explicam tecnicamente, cientificamente. Então, você tem que fazer a luta política ali para ir melhorando a proposta e ver se você chega a um meio termo, a um ponto de equilíbrio. Teve uma controvérsia recente que inclusive serviu para justificar a demora em se acertar o texto na comissão especial, relativa à inclusão de estados e municípios no texto, né, no relatório do Samuel Moreira. E muito se disse que os governadores torciam intimamente, sobretudo uma referência aos do Nordeste, declaradamente. Verdade. Torciam em silêncio para que fosse aprovado, e para que, portanto, não tivessem que enfrentar esse problema em suas assembleias, mas publicamente davam declarações contrárias a isso. O governador do Maranhão, considerando o texto como ele se encontra agora, é a favor desta reforma da Previdência? No texto, tal como vigente hoje, nós não fazemos questão de participar porque consideramos que ele tem que melhorar muito. Então, há espaço para melhorar. O senhor votaria contra no parlamento? Se eu estivesse hoje nesse texto que está lá, eu votaria contra, sem dúvida alguma. Agora, é claro que há espaço para melhorar. Eu acredito que o plenário da Câmara, o plenário do Senado podem fazer isso e devem fazer isso. Quais seriam as melhoras, assim? 3 pontos. Eu dei um exemplo. Por exemplo, tem a contribuição social sobre os lucros dos bancos. Ele fez um pequeno ajuste para cima. E há uma razão técnica para isso. Os bancos empregam menos gente hoje do que há 30 anos atrás em face da automação bancária. Então, como empregam menos gente, é um setor menos intensivo no emprego de mão de obra, contribui menos relativamente, porque a contribuição sobre folha de salários, obviamente, caiu porque caixa eletrônico não recebe salário. Então, você tem que corrigir as outras fontes de financiamento da Seguridade Social para que você tenha justiça. E aí, essa medida, por exemplo,
que está em debate, que o relator incluiu timidamente, nós achamos que tinha que ser aprofundado. Por exemplo, desde 1995 nós temos o exotismo econômico, só tem 2 países do mundo. Isenção de tributação sobre lucros e dividendos, que é renda. Lucros e dividendos é uma modalidade de renda. Então, como que todos pagam seus tributos, menos as rendas do capital? E isso deveria ir para o financiamento da Seguridade Social, é isso que a Constituição diz. Então, são medidas de caráter de justiça social, medidas distributivas e pelo fim real de privilégios. Essa isenção que existe... Onde estão os privilégios? Sobretudo nas rendas do capital, lucros e dividendos. Isso daria 50 bi ano. Então, se fala tanto de que essas contas mágicas que ninguém demonstra, de 1 trilhão, esses delírios. Nós estamos falando, no caso de imposto sobre lucros e dividendos, 50 bilhões ano vezes 10 dá 500 bi. Ou seja, daria metade dessa reforma e poderia evitar retrocessos sociais. E seria mais justo. E corrigiria um erro de 1995. Mas então tem muito o que fazer no texto. Deixa eu pegar uma carona nessa pergunta do Andreasa. Para vocês aqui, o governador já respondeu. Vocês acham que a reforma, do jeito que ela está agora, com essas mudanças, é a reforma que a gente precisa? Eu não aguento mais falar de reforma da Previdência. Ninguém mais aguenta, mas a gente ainda vai ter que falar. Ainda tem o ano todo aí. Mas eu ouço falar, eu discuto e gasto manchete de jornal, de televisão, de rádio, de internet. Com reforma da Previdência, eu estava pensando agora, vai fazer 26 anos, pelo menos desde o Plano Real do Fernando Henrique. O Fernando Henrique jurou de pé ajoelhado que ia fazer a reforma da Previdência, sentou em cima da reforma, como ele deveria ter feito por causa da emenda da reeleição. E daí foi embora. Então, hoje, 2025, a gente está discutindo. Eu tô realmente até aqui de reforma da Previdência. Fala aí. Tá tudo sendo tão remendado, tá tudo tão longe de um pragmatismo ainda, as pessoas estão ficando confusas, né? Você sabe que uma coisa que acontece, as pessoas estão muito confusas, não aguento mais reforma da Previdência. Não sabe, as pessoas acham isso não se governa, entendeu? Não há governo. Bom, esse é o ponto. Precisaria mudar, Andreasa. Marilis, a reforma precisa ser feita. Sim. O problema, a gente está um consenso aqui. A maioria das pessoas concorda. O problema fiscal no Brasil é muito grande. Então, vamos considerar que nós estejamos, e eu concordo com o governador, que esse número de 1 trilhão é um chute, e é uma criação marqueteira, tá? Mas eu estava conversando com um amigo meu, economista, que dizia que o impacto fiscal, exclusivamente impacto fiscal, estaria na ordem de 820, 850 bilhões no mundo real, tá? Então, eu não sou técnico, eu penso no impacto fiscal. Esse é o número que nós temos de chegada hoje, conforme o relatório. Esqueçamos o número. Isolemos o processo político que nos trouxe até aqui. Pensemos em tudo que a gente passou desde o dia, logo no começo da legislatura, em que o presidente da República levou a reforma debaixo do braço para o Congresso e falou, toma, se vira aí, eu não tenho nada a ver com isso. Todas as caneladas, todas as crises institucionais, todos os embates, todos os ataques ao parlamento, toda a criminalização da atividade política, tudo isso que nos trouxe até aqui. Se a gente, isolando esse... Deixou todo mundo exausto, né? Exausto. Se a gente isolasse esse fenômeno e falasse, diante disso aqui, a que número nós devemos ter chegado, meu Deus? A gente já está falando assim, eu acho que, sem saber, acho que não chegou a número nenhum. 400 bi, 500 bi, aquele valor do Temer em 2017, que estava na boca do gol para ser aprovado. Pois é. E aí você vê que você chegou a 820 bi, quase 850 bi. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu não sei o que vocês acham, mas acho que temos aí uma vitória da sociedade brasileira. Uma espécie de pacto social mesmo, uma convenção. As pessoas se convenceram, com ajustes e com críticas, de que é necessário fazer uma reforma da Previdência e portanto, nós chegamos até aqui, apesar do governo, apesar das caneladas, apesar de tudo. Então, eu estou otimista nesse aspecto. Acho que tem um pacto mesmo social. O taxista, outro dia, em São Paulo, me reconheceu por causa da rádio, pela voz. Primeira coisa que o cara perguntou, e aí, Andreasa, a reforma da Previdência passa ou não passa? Se eu imaginar um taxista fazendo essa pergunta e torcendo para que a reforma prospere, é um sinal de que a gente avançou em algum lugar. Eu queria que a Mara comentasse, mas queria só fazer uma observação. Não deixa de ser uma vitória do governo, porque o governo, enfim, está querendo aprovar essa reforma, e essa base eleitoral desse governo basicamente apoia tudo que o governo diz que é bom, independentemente dessas pessoas saberem do que se trata, o que essa reforma vai afetar. Eu tenho um pouco essa sensação.
temos que aprovar a reforma, mas tem muita gente que não sabe do que ela se trata. Se souber, torce contra. É uma bagunça mesmo. Quem sabe? Quem sabe aqui do que se trata a reforma da Previdência? Mas nem os pontos mínimos. Então, mas se você perguntar para o eleitor comum... Ele vai se aposentar mais cedo, ele vai dizer que ele é a favor, mas se você perguntar o que vai mudar... Ele sabe muito pouco. Eu quero saber primeiro quem vai dar emprego para os velhinhos que vão ter que trabalhar mais tempo. É uma grande são demitidos questão. A partir dos 40 anos. Que já não tem emprego agora. Com 13 milhões de pega, por exemplo, acima dos 50 anos. O meu ponto é uma convulsão social, entendeu? Vai indo. Aí tem um monte de velhinho desempregado sem ter... Na América, nos Estados Unidos, os aposentados estão quebrados. O Wall Street Journal fez uma série aí outro dia... Porque antigamente a ideia era trabalhar até os 50, 60, até os 70 jogava golfe e depois morria. Só que hoje em dia ninguém mais morre, estão quebrando. Você viu quem está na rua protestando a favor da reforma da Previdência, apoiando o governo? São os velhinhos. Exatamente. Pois é, mas aí é que os tá, velhinhos que acham que não vão perder, que não vão perder direitos, que é um equívoco. Gente, o problema é outro. O problema é crescimento da economia. Esse é o ponto. Você disse. E disse com razão. Enquanto se trata desse negócio, ninguém governa. Está aí, os desempregados estão aí. Cadê a política de segurança pública? Cadê? Quem faz o quê contra a violência? Política de segurança pública não tem ninguém cuidando, a não ser os estados. Vamos lá. Não, o governador falou da questão, de fato, reativar a economia, mas você ter uma reforma da Previdência, a gente não está discutindo se é essa a reforma, mas resolver essa questão da reforma da Previdência, ela é um catalisador para a atração de investimentos. Sem ela sozinha não faz, mas sem ela não tem nada. Vitória do governo, esse governo é muito difícil da gente enxergar o que é esse governo. O presidente é claramente contra essa reforma. Ele quando saiu o número o número da idade mínima da aposentadoria, ele falou, não, ele falou isso. Não, vai ser 60. Os maiores, a oposição não precisa falar, ele vai lá e fala, e bate na reforma. Um dos últimos títulos que eu li sobre o Bolsonaro foi que o governo errou sobre a aposentadoria dos policiais. Pois exatamente. Mas o governo errou. Quem é o governo? Não é ele? Quando eu falo vitória do governo, não é vitória do governo em trazer essa população, parte dessa população a assim, você tem uma equipe econômica, você tem uma equipe econômica com uma agenda liberal que o presidente não concorda. Uma das principais ele não concorda com essa agenda dele desde sempre, nacionalismo. Né? O que é a agenda liberal, Mara? Porque não tem agenda liberal nenhuma, na verdade. O que tem é uma mistificação. A privatização é uma agenda liberal. Privatização, não. Na verdade, há uma religião... Redução de tamanho de Estado. É a história da confiança do mercado. Confiança do mercado é uma abstração, uma categoria metafísica. É o efeito manada, como eu chamo. Não existe confiança de mercado. O que existe é demanda. O que gera crescimento econômico é a demanda. A reforma da Previdência contrai ou expande a demanda? Contrai a demanda. No primeiro momento, ela contrai a demanda, claro. E se não tem demanda, não tem ampliação de investimento privado. Nós estamos com a taxa de investimento em relação ao PIB de 50 anos atrás. E por conta do desemprego, porque o caminho está errado. Não pode isolar a reforma da Previdência. O investimento privado ou a demanda? Porque o investimento privado ele não vai gerar os empregos que vão... Porque não adianta... Como é que eu vou ter demanda se eles não têm renda? Não vai ter investimento privado robusto, como o Brasil precisa. Por que a gente está com taxa de crescimento de 0,8? Não era a reforma trabalhista que ia criar confiança? Eu não falei isso. Criou. Esse é o argumento. Da semana passada eu falei sobre isso. Mas é verdade, André. É verdade. Mas governador, porque é o seguinte... O argumento não é falso, é verdadeiro. Porque o caminho está errado. Politicamente ele é correto. O argumento do senhor politicamente é correto. Meia dúzia de analistas diz assim, não, porque a confiança dos mercados. Confiança de quem, minha gente? Não, o ponto é o seguinte... Confiança de meia dúzia de brasileiros. No resto do mundo. Mas está sobrando dinheiro para vir para o Brasil. O senhor concorda que existe uma necessidade de fazer uma reforma da Previdência? A gente vai discutir sobre reformas para superar a crise fiscal. Então, eu teria colocado a tributária na frente, porque ela é mais justa e muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Disparada de modernização e simplificação. Uma reforma que não pode ser isolada. Porque isolada, ela contrai. Estou de acordo sobre isso. Um ponto, e aí a exploração política é legítima, e o senhor faz, e a esquerda faz... Não é exploração, é posição. Não, exploração política é exploração política, não é uma palavra ruim. É o uso político das circunstâncias. Estou de acordo. Há uma expectativa, e muita gente foi convencida, inclusive esse taxista que me levou, ele foi convencido de que a reforma da Previdência é uma panaceia.
a partir da qual, uma vez feita, a economia vai ser destravada e a geração de emprego virá. Isso é a contratação óbvia, em curto prazo, médio talvez, de uma frustração política. Com certeza. Claro. Com certeza. E aí que está o ponto, que legitimamente vai ser explorada pelos adversários. Como foi a reforma trabalhista... Se houvesse adversários. Cadê a oposição? O PSDB? Ô, Líder, por favor, eu me inscrevo aqui. Temos um aqui. Eu me inscrevo aqui nessa... Mas olha, vamos lá. Tem muitos, somos muitos. Somos milhões. PT adversário. Somos milhões. Gente, vamos prosseguir. Estava no Maracanã ontem, até nas rendas mais altas. Até nas rendas mais altas do Brasil, nós estamos presentes. Vamos seguir aqui, ó. Enquanto a comissão especial votava o texto da reforma na quinta-feira, o Bolsonaro fazia uma transmissão ao vivo no Facebook. Ele falou de tudo, até da canonização da irmã Dulce, mas não falou em Previdência. E como já é tradição, a live semanal veio com polêmica. Dessa vez, a questão, como diz o presidente, foi o trabalho infantil. Ele disse que trabalhava aos 9 anos de idade e isso não atrapalhou em nada. O jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto, que se especializou na cobertura de trabalho escravo infantil, gravou um depoimento para o Segunda Chamada. Eu até entendo que muita gente, como o presidente da República, sinta que sua experiência de superação individual é bonita o suficiente para ser copiada pelos outros. Mas o fato é que o trabalho infantil não precisa ser hereditário, ele não precisa passar de pai para filho. Por isso é muito triste ver parte dos trabalhadores que foi acostumada a ser explorada passando a justificar sua própria exploração e a de seus filhos, repetindo bovinamente um discurso que foi reservado aos mais pobres. Só o trabalho liberta. O artigo 7º da Constituição Federal Brasileira diz que é ilegal o trabalho noturno, perigoso, insalubre, envolvendo crianças e adolescentes com menos de 18 anos, em geral, e é proibido o trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes a partir dos 14 anos. Abaixo disso, não pode, só com exceções judiciais. Crianças podem ajudar nas tarefas domésticas, aprender o ofício dos pais, claro, mas desde que sua participação não seja fundamental para a manutenção econômica da família. Esse é o ponto. Há, contudo, projetos no Congresso Nacional que declaram que o rebaixamento da idade mínima poderia mudar a vida das crianças e adolescentes que são pedintes nas ruas ou são aliciadas para o tráfico de drogas. Em bom português, já que o Estado brasileiro e a sociedade foram incompetentes para garantir que crianças dedicassem sua infância aos estudos e ao seu desenvolvimento pessoal, que inclui brincar, vamos aceitar isso e legalizar nossa incompetência, permitindo que trabalhem por lei. Simplesmente abrimos mão de refletir sobre a nossa própria exploração e reproduzimos um modelo imposto em que filhos dos mais ricos não precisam trabalhar antes de completar a sua pós-graduação ou a sua maturidade pessoal, enquanto os filhos dos mais pobres abraçam o batente antes mesmo de entrar na escola. Ou deixam essa mesma escola por causa do serviço. Todos os filhos de famílias ricas fumam um paralelepípedo de crack por dia, como diz o presidente? Claro que não. A diferença entre elas e as de famílias pobres é o caráter ou a falta de oportunidades. Eu não sei se vocês acompanharam ontem nas redes sociais, isso acabou tomando uma proporção enorme e muitas figuras públicas acabaram tuitando, dividindo suas experiências na adolescência, mas falando de trabalhos infantis que, na verdade, não eram trabalhos. É ajudar na venda do pai, atender o telefone na empresa do tio. Tem até um tweet aqui que eu achei bastante curioso da deputada federal do PSL, a Bia Kicis, que ela falou o seguinte: aos 12 anos de idade eu fazia brigadeiro para vender na minha escola. E o mais interessante era que eu não precisava, mas eu sentia uma enorme satisfação de pagar as minhas aulas de tênis com esse dinheiro. Parece que as pessoas estão um pouco confusas em relação ao que é trabalho infantil, não é mesmo? Mas o Sakamoto também, um pouco, né? Porque, de repente, O que você discorda dele, Andreasa? Eu acho que tem uma militância contida na fala dele que equivale à fala da Bia Kicis, em certo sentido. Ela está defendendo o presidente de olhos fechados, está defendendo uma posição...
E todo mundo radicalizando, tem uma polarização contida aí nessa questão que é estúpida. Qual é a premissa aqui? Criança não deve trabalhar. Criança tem que estudar, tem que ir para a escola. Vai para a escola. Tem que estudar. Então, circunstancialmente, ajudar... Eu fui uma criança que nunca trabalhei. Eu trabalhei quando estava na faculdade, né? Quer dizer, que talvez seja o caminho ideal. Mas eu entendo também que, eventualmente, na vida familiar, numa venda, num pequeno comércio, que seja necessário que o filho ajude, eventualmente transportando pão, enrolando pão, ou botando pão no forno, ou ajudando no caixa. Pequenos trabalhos que são muitas vezes individualmente. Mas isso não é trabalho infantil. Isso não é trabalho infantil, mas isso é relação familiar. É diferente. Eu entendi, mas por que a oposição a isso é o trabalho escravo? Mas é claro porque está associado, é precarização do trabalho. Nesse aspecto, tem que polarizar mesmo, porque tem coisa que não dá para transigir, isso é obsceno, isso é imoral. Então, nenhuma pessoa de bom senso no Brasil... Porque qual é a polarização que está posta hoje? Todo mundo fala na tal da polarização. Qual é a polarização? É a Constituição, é a legalidade democrática de um lado e o bolsonarismo de outro. Eu estou do lado da Constituição. A Constituição proíbe o trabalho infantil. Cabalmente, não pode nem ser mudado, só se fizer outra Constituição. Deixa eu aproveitar então, há temas que você não pode flexibilizar. Isso aí, afazeres domésticos, enfim, o do homem, da mulher, do filho, isso é relação familiar. Trabalho infantil, de modo geral, são as crianças. Eu entendi, mas de modo geral, do direito. Na cabeça das pessoas na sociedade brasileira, a sociedade brasileira é uma sociedade normal. As pessoas são normais, têm uma vida normal. Na cabeça das pessoas, de modo geral, quando se pensa em trabalho infantil, se pensa nesse tipo de trabalho que eu descrevi, porque é o que acontece. As pessoas não têm, eu entendo o ponto. É só porque a gente precisa olhar para o brasileiro comum. As pessoas ajudam em casa, tem uma O problema é que ali vira uma... É que você tem o presidente da República relativamente... Ele estava defendendo o trabalho infantil, é diferente isso aí. Ele me parece, eu acho o presidente Bolsonaro muito parecido com a presidente Dilma, muito, nas falas deles. Eles falam coisas absurdas, eles não conseguem alinhavar. Eu só quero registrar que eu discordo totalmente, que eu me senti mal se eu não dissesse isso. A presidenta Dilma não merece essa comparação. Ela falou coisas... Em termos de discurso... Ela falou... ela é uma pessoa... Armazenar o vento, essas coisas. Mas... Então, assim, ele poderia... Na fala dele, não está se referindo ao trabalho infantil, efetivamente. Ele poderia estar se referindo a esse tipo de coisa. Só que ele é o presidente da República. Ele não pode tratar o trabalho infantil, que é uma coisa tão séria, e tem crianças que são exploradas, e isso é um problema sério. No Maranhão é um problema sério também. No país todo é um problema sério. Aqui a quilômetros daqui de onde nós estamos. Ele não poderia, como presidente, eu acho que quando ele fala isso, na cabeça dele, eu imagino que ele não esteja falando do trabalho infantil, efetivamente. Ele está falando dessas relações familiares. O Brasil tem esse problema que é muito sério. O Maranhão está em 7º lugar nesse ranking. A gente sabe que tem muitas famílias que passam tantas necessidades que acabam não tendo outra opção senão colocar os seus filhos, essas crianças, para trabalhar. Como é que a gente começa a resolver isso? É um problema de desigualdade? É a desigualdade que tem que ser resolvida? Sem dúvida, desigualdade social, desigualdade regional. É isso que precariza o trabalho e as relações humanas e corrompe a sociedade. Porque se fala tanto em corrupção. Qual a maior corrupção no Brasil? A corrupção dos bilhões, grave, tem que ser apurada, a corrupção das instituições. A maior corrupção do Brasil se chama desigualdade. É isso que destrói a sociedade. É isso que faz com que se naturalize um debate na internet do domingo inteiro que eu acompanhei sobre trabalho infantil. Pelo amor de Deus. Não era sobre trabalho infantil, era sobre atividades que as crianças fazem dentro. Que trazem as crianças para fazer trabalhos domésticos. Não, estou dizendo que tirou o foco do real problema do trabalho infantil, que é crianças em no sinal de trânsito. É imoral. Mas veja que há um sentido nisso. De família. Crianças que vão para casas de família trabalhar. Mara, o Congresso Nacional aprovou trabalho em condições insalubres de mulheres grávidas. Foi preciso o Supremo declarar inconstitucional. Sim. Isso é uma barbárie. Então tem uma lógica nisto tudo. Não é uma fala isolada de um presidente da República. Qual é a fala? Qual é a lógica? A lógica é, de fato, de massacrar os mais pobres. O que é que nós temos? Qual a marca do governo Bolsonaro? É um governo de extremismos, que cultiva o extremismo, ele pratica o extremismo como técnica
de manutenção da sua suposta hegemonia. Ele se orgulha dela. Eu acho que não ele, os ideólogos dele, aí incluso os filhos, etc. E é um governo para os mais ricos. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor agora, a título de curiosidade. Pensando, inclusive, na dinâmica política e no Maranhão. O senhor, como governador de estado, tem interlocução com esse presidente, conforme o senhor descreve? Já tive 3 reuniões com ele, porque na política você não escolhe interlocutor. E aí, como escolhe é o povo. Como é que é esse contato? Da minha parte, sempre respeitoso. Da parte do presidente, não? Também. Sempre, nunca foi desrespeitoso comigo, aliás, ninguém do governo. Até porque eu não permito esse tipo de coisa, né? Não permitiria. Então, a gente não escolhe interlocutor, quem escolhe é o povo. Mas tem algum preconceito em relação ao senhor como governador do Maranhão, sendo o senhor oposição? Eu mantenho as relações administrativas que são necessárias manter. Agora, não abro mão das minhas convicções. Imagina, Andreasa, se o Brizola, governador do Rio, Franco Montoro, governador de São Paulo, Tancredo Neves, governador de Minas, Zé Richa, governador do Paraná, Iris Rezende, governador de Goiás, se reuniram um belo dia, eram contra a ditadura, eram governadores de estado, e dissesse assim, nós não vamos fazer a campanha das diretas porque nós somos governadores. E veja que eu estou falando de pessoas que não são necessariamente de esquerda. A não ser que você acha que o Tancredo Neves... Quer dizer, no conceito de hoje, ele seria de esquerda, né? O Tancredo. E eles se reuniram e fizeram a campanha das diretas. Então, você tem que distinguir o que é a relação administrativa, que eu faço e mantenho e procuro, porque é meu dever. E a fluente? Ela existe. Infelizmente, eu não posso dizer que é fluente, porque nós temos um governo muito ruim no Brasil. Quem está dizendo é a sociedade, não sou eu, apenas. É um governo que não realiza nada. Quais são as políticas públicas do governo? Quais são a agenda liberal do governo? Qual é a agenda liberal propriamente? Além de anunciar uma outra privatização. E avançou um pouco concessões, vá lá. Mas, realmente, do liberalismo político, tal como eu conheço, literariamente, não existe agenda liberal nesse governo. Esse programa de concessões a que o senhor fez referência, que é tocado sobretudo pelo Ministério da Infraestrutura, que aliás foi iniciado pelo governo Temer, seja feita a justiça, o senhor considera bom programa de concessões? A Dilma fez concessões, o Lula fez concessões, o Fernando Henrique fez concessões. Mas essas que estão Não, a ideia de fazer concessões de um modo geral é uma ideia positiva. Você juntar recursos públicos com capital privado é uma ideia positiva. Nós fazemos no Maranhão. Tem alguma parte boa do governo, algum ministro bom, alguma parte boa desse governo? Eu acho que, de um modo geral, eles têm um aspecto positivo, assim, da cortesia, da gentileza, pelo menos comigo. Não, mas temos de agora, gestão. baixa a Em termos de eficiência. gestão. Ah, meu Deus, agora é difícil, né? Uma resposta difícil de dar. Acho que o governo tem 6 meses, vamos esperar mais um pouquinho. É porque ele troca a equipe também toda hora. Eu gostava muito de Santos Cruz. O governador, o senhor eu achava o general governo Santos é muito Cruz. ruim. É. Só quer esperar um pouquinho para ver se fica um pouco bom. É isso? Não, é porque vai piorar por isso. Aí eu volto aqui, gente, infelizmente. Mas nem na parte de infraestrutura? Porque essa é uma agenda que está andando. O ministro Tarcísio tem uma agenda, inclusive lá no Maranhão, conosco, essa agenda. Então, talvez seja um ponto assim que mereça menção positiva, acho eu. Uma outra coisa, né? Talvez, assim, eu tenho dificuldade. O ministro Osmar Terra tem algumas coisas, umas iniciativas boas na área social, agenda da criança e tal. O governo, quando eu falo governo é ruim, eu não estou dizendo que só tem coisas ruins. O governo, claro, como qualquer artefato humano, tem pontos positivos. Bom, vamos mudar para um assunto aqui que eu sei que vocês estão loucos para falar. Você ainda está acompanhando as fases da Operação Vaza Jato? Ou já cansou de ver os diálogos entre o procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro? A última reportagem foi na Folha. As mensagens indicam que procuradores da Lava Jato se articularam para vazar informações sigilosas da delação da Odebrecht para a oposição da Venezuela, seguindo uma sugestão de Moro. Na penúltima matéria, na Veja, Dallagnol oferece sugestões de texto para que Moro use em sentenças. O procurador também envia uma peça do Ministério Público quase pronta para que o juiz vá adiantando uma decisão. O Moro tem uma resposta meio pardão. Ele diz não reconhecer a autenticidade das mensagens e que elas podem ter sido adulteradas total ou parcialmente. A essa altura, parece que depois das reportagens do Intercept, da Folha, da Band e da Veja, o Brasil segue dividido. O que vocês acham? Eu vi a pesquisa da Datafolha dizendo que a avaliação do Moro piora, mas ainda está boa, sobre a decepção das pessoas em relação à Vaza Jato. Ele falou que a opinião de que o governo está ruim não é dele, mas é da sociedade. Eu acho que há controvérsias, há um bom pedaço da sociedade que continua achando
o governo bom, apesar da popularidade do Bolsonaro, está caindo muito, que acontece em todo começo de governo. Cai, né? O presidente está lá em cima, qualquer começo de governo. Ótimo ou bom, segundo o Datafolha. Enfim, um terço ainda é um pedaço importante. Ele teve uma alta. Estão continuando a apoiar. Então, eu não sei, Vaza Jato, eu dou. Primeiro, não acredito em adulteração de mensagem, hein? Conhecendo o Glenn, como a gente conhece, ele me apresentou, o Glenn, o jornalista, dono do Intercept, que está fazendo tudo isso, foi o autor de revelar para o mundo um personagem fundamental que chama Edward Snowden, que mudou nosso conceito sobre democracia americana, inclusive, que era intocável, etc. Então, eu não acredito em adulteração, não, mas posso estar enganada, porque não tenho o menor meio de comprovar. Eu estou estranhando, sim, cada vez mais o tom entre o Sérgio Moro e o Dallagnol. Agora, dou o benefício da dúvida também para eles. Como é que você faz? A Operação Lava Jato é tão inusitada, é uma operação mãos limpas, que foi tão além da Operação Mãos Limpas da Itália, é tão louca que a gente não consegue, da nossa posição, avaliar se eles erraram, se eles fizeram certo. É estranho, realmente, um magistrado... Eu lembro daquela interrupção do Moro numa audiência do Lula, o Lula chamando ele, falando, bom, o senhor está acusando, ele interrompeu o Lula e falou assim, não, juiz não acusa, juiz se julga, o senhor está enganado. Bem lembrado. O texto, o conteúdo do que a gente leu entre troca de mensagens entre o Moro e o Dallagnol, parece que ele é da acusação, não parece que ele é da defesa. Exatamente. Né? Tudo leva a isso. Então, é esquisito. Agora, Lina, ao ser da acusação, significa que ele não é juiz. Exatamente, mas foi aí que ele corrigiu o Lula naquele dia da audiência. Tem duas verdades, assim, ao meu ver, inegociáveis. Você tem uma história na 12 anos, como juiz federal. E há duas verdades que a gente não pode negar, porque são conquistas seculares. Ali eu diria até milenares, porque estão desde Aristóteles. O juiz tem que ser imparcial, senão ele não é juiz. Se ele está do lado de uma das partes contra a outra parte... parece estar, mas a gente não sabe claramente tudo. Claramente está. E o segundo ponto, fugir do debate dizendo que a prova é ilícita. Primeiro, prova ilícita tem que ser provado. Você não pode apenas alegar que a prova é ilícita. Mas a prova ilícita também não tem valor judicial, em tese. Não, mas tem valor, é isso que eu queria chegar. Tem valor, esse é o ponto. A ilicitude da prova tem que ser, de fato, provada. Tem um hacker. Cadê o hacker? Cadê o indício do hacker? Não se sabe ainda como essas mensagens pode ter sido vazado, inclusive, por um dos membros do grupo, por um funcionário do Ministério Público, um funcionário do Judiciário, a esposa, o cônjuge. Meu ponto é que o Supremo não reconhece a validade dessas provas. Não, mas reconhece. Esse que é o ponto. Reconhece. A prova ilícita. Não, a jurisprudência diz que sim. A prova ilícita, ela não serve para acusar uma pessoa. Mas a jurisprudência do Supremo e toda a doutrina jurídica mais séria no Brasil reconhece que a prova ilícita pode e deve ser usada em defesa da liberdade de alguém que não tenha tido um julgamento justo. Significa dizer que, à luz da jurisprudência, você não pode pegar esse conjunto e jogar no lixo. Porque essas provas podem ser usadas. Porque pessoas foram julgadas. E essas pessoas, não é que elas tenham direito de ser absolvidas necessariamente. Elas apenas têm direito a ser julgadas de verdade. Esse é o ponto que eu tenho sustentado. Questão que eu quero colocar aqui que tem a ver com não é não julgar, é julgar de verdade. Que é o seguinte, o Moro foi à Câmara na semana passada, a audiência teve cara de déjà vu. Elogios do governo, críticas da oposição. O Moro saiu aos gritos de fujão e ladrão e com um troféu de verdade dado por um deputado. A gente resumiu 7 horas de sessão em 1 minuto. Olha só. Para essa escolinha do professor Raimundo, isso aqui. Quem condena Cuba? De onde as pessoas saem de carro fugindo para Miami, nos Estados Unidos? 40 bilhões! É a senha. O Glenvaldo, conhecido como Verdevaldo. Onde é que tá o Queiroz? E quem mandou matar Marielle? O telefone do Adélio. Sérgio Moro, a maior estrela do combate à corrupção brasileira. Beijo no coração, Sérgio Moro. Porra nenhuma, não fale assim, deputado. 6/4, minha pressão. Tô quase desmaiando. O pessoal fala que eu sou proctologista do Bolsonaro. Um juiz ladrão. Deputados. Alô? Fujão, ladrão. Eu tô rindo, mas a gente devia chorar com isso, gente. Sabe o que está dado aí, Marilis? Que é o seguinte, nós estamos numa questão que é política. E o
o Sérgio Moro, da condição de herói nacional, juiz federal, no controle da 13ª Vara de Curitiba, de repente se transfere para o ambiente da política e hoje é 100% dependente do presidente Jair Bolsonaro. Está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu queria perguntar para vocês, começando pela Lília, o seguinte: essas convocações, a gente viu o resultado, né, o que acontece ali, elas fazem algum sentido? Adianta alguma coisa? Eu achei interessante as explicações dele no Senado. A primeira vez que ele foi depor ao Senado. Foi um pouco mais civilizado, me interessou, né? Entendeu? Eu me interessei por ouvir, prestar atenção, li, etc. Aí a da Câmara ficou realmente, isso que você falou, uma sensação de déjà vu, né? Porque... E fica, sabe, proctologia aí, não sei. Então, é uma coisa, eu não sei. Eu não acredito que o Moro seja ladrão, sinceramente. Também não, mas eu só não tenho nenhum elemento técnico para garantir. Eu não acredito que ele seja um juiz ladrão. Eu acho que ele tem todo o direito de se ofender e ir embora, se falam isso dele no parlamento. Agora, se ele tomou parte nesses julgamentos... Realmente é uma decepção, né? É uma decepção. O Glenn teve aqui no Segunda Chamada, o que me chamou a atenção do que ele falou, porque quando a gente questionou, e por que não estão vazando as outras coisas e tal, ele falou, não, tem, o problema é que havia uma obsessão ali, pelo que foi divulgado, uma obsessão do juiz em relação ao ex-presidente Lula. Quer dizer, ele estava muito focado em pegar o presidente Lula ali. Tem alguns aspectos aí... Não quer dizer que o ex-presidente seja inocente, não estou falando isso, estou só falando o que É isso que a pesquisa Datafolha mostra ontem. Mais de 60% das pessoas não concordam com a atitude, com o jeito que o juiz conduziu isso, mas continuam acreditando. Mais da metade não, 48%. Mas o erro, Maria Luísa, é vincular duas coisas. Você não pode vincular duas coisas. O debate real é o seguinte: é válido um julgamento realizado por um juiz parcial, sim ou não? Qualquer pessoa vai dizer não. Então, o que você faz quando o julgamento é inválido? É que a sentença dele foi para o TRF teve todas as chances possíveis de olhar de... Línia, é porque a nulidade, ela acompanha o processo. Tudo bem. Por quê? Por causa das provas. As provas são colhidas na primeira instância, por ele. Então, é claro que a nulidade vai. Quem diz é o Código de Processo Penal. Sim. Então, o debate não é se solta o Lula ou não. É por isso que está torto esse negócio. O debate qual é? O Lula tem, como qualquer um de nós... A gênese da Operação Lava Jato. Tem direito a um julgamento justo? Sim ou não? Sim. Um julgamento com juiz parcial é justo? Não. Então tem que julgar de novo. Esse é o ponto. Eu não estou dizendo que o presidente Lula não tem que ser julgado. É claro que ele tem que ser julgado. Mas de verdade. Porque o julgamento foi de mentirinha. Porque é um processo que não tem juiz. Isso aí eu não sei. Se foi de mentirinha, eu não sei. Mas aí a gente questiona toda a Tem que analisar caso a caso. Não, claro que não. Tem que analisar caso a caso. Tem que analisar caso a caso. Porque esse aí é o argumento ad terrorem, que a gente chama do direito. O argumento do terrorismo. Vai anular tudo, soltar todo mundo. Mas quem foi que disse isso? Ninguém. A não ser quem acha que os fins justificam os meios. Vocês começaram o programa falando de democracia. Na democracia, os fins não justificam os meios. Então, os meios que justificam os fins. Sobre isso que eu queria falar. Essa é a questão. Está no espírito do tempo, e tem uma discussão lançada aí, que é sobre se vale tudo no Brasil. Tanto a atividade do Intercept, em certo sentido, quanto da Força Tarefa de Curitiba, estão englobadas nessa mesma discussão, sobre se vale tudo. Por exemplo, o modo como o Intercept ministra esse conteúdo, a conta-gotas, como se fosse uma novela, um folhetim, e de maneira reativa. Então, o Moro vai no Senado, no dia seguinte você solta uma parte do que você detém para pegar o sujeito em contradição. Né? Tudo isso tem uma discussão de modus operandi, que passa um pouco por vale tudo, transformando, inclusive, a linguagem jornalística em discurso político-partidário. Tem uma militância contida aí visivelmente. A mídia que está a favor, a mídia que está contra. De outra parte, você pega conteúdo de conversas entre um juiz federal e um procurador. Vou tratar de uma delas só. Entre um juiz federal e um procurador, relativamente ao caso em questão, no caso, o do Lula, em que o juiz se dirige a esse procurador, que é o acusador nesse processo, se referindo à defesa do Lula, a atividade da defesa como um showzinho e sugerindo
que o Ministério Público emita uma nota para rebater a atuação da defesa. Lamentável. O que se configura aí? Se você tem aí um juiz que tomou lado. Claro. Né? Configurando, e aí a gente falou da mãos limpas, olha que coisa curiosa. Na Itália, e o governador sabe disso, na Itália existe a figura do juiz de acusação, que é o juiz de instrução. Né? E que depois, na hora da sentença, do julgamento em si, um novo juiz assume esse processo. O Sérgio Moro e a Força-Tarefa de Curitiba, de alguma maneira, se comportou de acordo com aqueles princípios lá, que aqui são ilegais. Um juiz de acusação, tomando lado. Então, essa é a discussão. Fingindo que é imparcial. Pior ainda, né? Fingindo que é imparcial. O que está na mesa, concretamente, hoje, é um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula pedindo suspeição do Sérgio Moro. Sérgio Moro. O Supremo politicamente adiou essa discussão para o segundo semestre. É isso que a gente tem que projetar sobre o futuro do Lula. E do Eduardo Cunha, né? E do Palocci. Aí você vai ter que mas aí até agora, Lilian, não apareceu nenhuma gravação relativa a esses personagens. Não, do Eduardo Cunha apareceu. Quer dizer, apareceu uma conversa em que o Sérgio Moro mostra preferência para que não se fizesse delação do Eduardo Cunha. Mas que reforça a parcialidade, né? Será que o Marcelo Bretas, que é outra peça fundamental nessa história, também troca esse tipo de mensagem com procuradores? Não saberemos, mas... É uma boa pergunta, né? Como é que será que o procuradores eu não sei. Recado pro Bolsonaro que ele quer ser ministro do STF, ele tá mandando toda hora, porque ele não para de falar em Deus no Twitter. Isso aí é que é triste, é muito triste. E decretou uma prisão preventiva do Temer. São coisas separadas. Mas o Temer pode ser o que for. A prisão preventiva do Temer que o Marcelo Bretas decretou é ilegal. Tanto que foi declarado assim. Agora, o ponto realmente, Marilis, que eu queria destacar, falando do Andreasa, é sobre essa questão do vale tudo. Onde há vale tudo, não há lei. E esse é o nosso papel hoje. E é um papel mais amplo do que a esquerda. Agora, veja, às vezes dizem assim, não, a esquerda polariza, etc. Eu tenho conversado com meus amigos do centro político no Brasil, que são muitos. Aliás, eu tenho muitos amigos na política. E converso com eles. Eu digo, olha, se vocês deixam a gente sozinho, é claro que a gente vai ter que fazer isto. Porque alguém tem que fazer. Mas não é papel só nosso defender a institucionalidade democrática, defender a Constituição e o Código de Processo Penal, escrito em 1941, que diz que o juiz não pode aconselhar as partes. Então, o que é importante desse diálogo aqui nosso é esse pacto em defesa da democracia verdadeira, que não pode conviver com vale tudo. Sim, isso não deveria ser pauta de esquerda ou de direita. Maria, claro, e se não for assim, a economia não vai crescer. Porque ninguém investe no país a sério que não tem segurança jurídica. Verdade. E um país que não tem judiciário independente não tem segurança jurídica nenhuma. Porque o arbítrio hoje se volta... Não tem como discordar desse argumento, governador. Olha só, chegou aqui pra gente agora, o ministro Sérgio Moro vai tirar uma licença de uma semana para tratar assuntos particulares. Ele ficará afastado entre os dias 15 e 19. O despacho presidencial que autoriza a licença de Moro está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, sem maiores informações sobre os motivos da decisão. A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. Você ainda acredita que a opinião sobre a crise humanitária na Venezuela é um debate entre esquerda e direita? A ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que é de esquerda, é agora alta comissária de direitos humanos da ONU e produziu um relatório extenso e detalhado sobre as violações do regime de Nicolás Maduro. Alguns destaques aqui. Nos 5 primeiros meses do ano, houve quase 3 mil prisões de dissidentes políticos. Quase todos os jornais, revistas, TVs que criticam o governo foram fechados. E a distribuição de comida é hoje vinculada ao alinhamento das pessoas ao regime. Tem mais, vamos ouvir a própria Michelle Bachelet. Y los venezolanos sufren ya desde hace varios años una crisis económica que afecta sus derechos fundamentales a la salud, a la alimentación, y las últimas sanciones impuestas sobre el país están exacerbando esta situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación del petróleo. La tortura es un grave problema. El Estado de Derecho y varias instituciones esenciales del país han sido erosionadas. Y el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes. And I do believe that violence is unacceptable. Doesn't matter where it comes from. But states have always more responsibility on this. Thank you. Governador, por que parte da esquerda ainda resiste a fazer críticas ao Maduro?
Parte da esquerda faz críticas, parte da esquerda defende. Isso é inerente ao pluralismo político agora. Ele está quase tucano falando isso. Parte! Mas o senhor está em que parte? Exatamente. O senhor está em que parte? Essa é a pergunta. Nesse caso, eu tenho 2 princípios fundamentais que estão no artigo 4º da Constituição. Primeiro... mais o tucano. Não, mas para mim hoje é até um elogio, sabe, Helena? É que tucano e comunista A única coisa que eu não aceito é tu me chamar de bolsonarismo. O resto eu tô topando, tá beleza, tá? Pra mim é elogio. Tucano, eu acho até um bichinho bonito. E acho que o PSDB o PSDB tem um papel determinante da retomada da civilização no Brasil. E acho que devia se conscientizar disso. Mas isso é outro programa. O governador falou que é comunista, mas não é não, tá? Eu tô vendo que tu tá doida pra te filiar no PCdoB. Não. Agora, também não. Então, eu tô vendo o governador subindo num muro, viu? Não. Mas peraí, vamos voltar. O governador apoia Maduro ou não apoia Maduro? Vamos voltar à pergunta. A Bachelet é uma pessoa muito séria, herdeira das melhores tradições democráticas de Salvador Allende, grande presidente chileno, deposto pelo imperialismo dos Estados Unidos. Então, eu acho que ela fez o relatório, é claro que ela merece credibilidade. O princípio que nós temos que afirmar é o seguinte: não se resolve a crise humanitária na Venezuela com invasão militar. Esse é o ponto fundamental. Você resolve com diálogo civilizacional, com arbitragem, com das instituições e respeitando o processo lá. Invadir a Venezuela é piorar a crise humanitária na Venezuela. Isso não está na ordem do dia. Não, esteve. Claro, o Brasil foi para a fronteira. Olha, nós fomos salvos pelo vice-presidente da República. O Mourão. E pelo Mourão, pelo Santos Cruz. E olha, veja só, não são meus amigos. Isso nunca teve na ordem do dia. Não teve na ordem do dia. Claro, eles foram lá para a fronteira. Eles achavam que aquele cidadão que se autoproclamou presidente... O governador não chegou a ser realmente cogitado. Mas claro que chegou. Governador, até porque precisava ser aprovado pelo Congresso. Sou um democrata. Claro, graças a Deus. Na Venezuela, hoje, há uma ditadura? Há um regime que, infelizmente, em face da luta política profunda... Tá no muro. Mas eu tenho que... Não, as questões são complexas demais para responder não, governador, essa pergunta é simples, é sim ou não? Não, mas veja existe só. uma crise humanitária claro, e grave. uma crise da democracia que você tem que resolver. Como você resolve? Respeitando a soberania da Venezuela e consultando o povo. Governador, é isso. Governador, não é guerra, não é invasão, não é nada. O Brasil bolsonarista pior do que a Venezuela do Maduro. Mas, governador, olha só, olhando eu só quero que o Brasil bolsonarista não se transforme numa crise desse tipo. A Lília que disse. Mas então... A nossa nova camarada, Lília Otifeira, é que disse que o Brasil, não fui eu que disse, foi ela. Ela disse há meia hora atrás que o Brasil poderia viver uma convulsão social por conta da injustiça e do desemprego. Foi ela que disse. Governador, então nós temos que estar alertas a isso. Ditadura não é, governador. Para esses dados do relatório da Bachelet, por exemplo, uma coisa simples, dizendo que todos os eu volto a dizer que é um elogio. Governador, todos os órgãos de imprensa contrários ao governo foram fechados. Isso é coisa de ditadura. É claro que eu não concordo com isso, Marilisa. Agora também não posso concordar dá para quem apoiar o governo. Claro que eu não posso concordar com isso. Agora, com a Jandira, mas ele não, veja só, não é isso. A questão é que você tem que ter responsabilidade. Você não pode reforçar a ideia de que o Trump ou esses subditadores vão invadir um país para resolver o problema de crise humanitária, porque eles vão matar as pessoas. Então a questão da paz... As pessoas estão morrendo lá, né? Sim, claro, mas você tem que resolver pelo caminho democrático. Mas a pergunta dele não foi essa. E pessoas sendo torturadas. Qual foi a tua pergunta, André? Não, governador, eu não quero constrangê-lo, mas assim, é uma ditadura ou não a Venezuela? Apoia ou não apoia? É um regime que deve ser... É um sistema político que está em crise e que deve, portanto, essa crise ser resolvida. É claro que a democracia está em crise na Venezuela, obviamente. Agora, a invasão militar não é a solução, porque vai piorar o problema. Eu vou fazer uma pergunta para o Andreas agora. Andreas, na Venezuela, direito humano é de direita, direitos humanos são de direita, e aqui no Brasil virou pauta de esquerda. Como é que é essa lógica? Acho que é um drama da civilização brasileira. A gente rebolar conforme a circunstância, né? Direito humano é direito humano. Ponto final. Não deveria ser politizado. Claro. É um pacto social. Claro. Mas é por isso, governador, que eu insisto nesse ponto. Para mim, não importa se é de esquerda ou de direita. Se é ditadura, se é regime de exceção, chamemos assim. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma situação, inclusive, familiar. Eu sou Andreasa. Meu avô foi ministro dos governos militares. Mário Andreasa. Foi um grande homem. Um grande homem. Mas ele fez parte de uma ditadura.
Então, assim, ditadura... Aí, nesse caso, a esquerda no Brasil não tem nenhum problema em rotular. Ditadura. Então, Pinochet, ditadura. Quando, do outro lado, o mesmo esquema se repete, nós perdemos um grande tempo para encontrar uma palavra que defina o que é. É ditadura, é supressão de direito, é falta de liberdade de imprensa, é Assembleia Legislativa que não funciona, se cria uma outra paralela para tocar a vida do governo, uma Suprema Corte submetida ao governo. É uma ditadura. E aí, o que acontece é que a gente acaba se perdendo nessa polarização e nessas... E perde discussões. Você falou da ex-presidente Bachelet, que eu concordo com você, é assim, inquestionável. No Chile, você teve acho que seis governos de esquerda, com maioria no Congresso. Mais ou menos de esquerda. Com maioria no Congresso. Mas Bachelet, não há dúvida. Sim, não há dúvida, claro. É das nossas. Com maioria no Congresso, com uma forte preocupação de combate à desigualdade, e ela não mexeu na estrutura da Previdência chilena. Ela criou o pilar solidário, mas ela não mudou o sistema de capitalização. Ela poderia ter feito isso. Ela tinha popularidade, ela tinha maioria no Congresso e ela poderia ter feito isso. Ela não fez. Ela manteve a estrutura de capitalização e criou o pilar solidário para atender essas pessoas. Assim, e aqui a esquerda está usando o regime chileno como se ele fosse todo... E não, ele teve problemas sérios por não entender aquilo que você fala sempre, da desigualdade, da forte desigualdade. Claro. Então, que pessoas não conseguiriam guardar dinheiro para... O que ela fez? As pessoas que não conseguem guardar dinheiro para aposentadoria, o Estado vai cuidar. Agora, quem consegue, vai cuidar da sua. Vamos ficar mais um pouquinho na Venezuela. Quero perguntar para a Lilian. Você cobriu... Eu podia fazer só um comentário. Claro, desculpa. É porque quem trouxe o Chile para o debate não fomos nós. Quem trouxe foi o Paulo Guedes, que disse que queria fazer no Brasil o sistema chileno, sem o pilar solidário. Então, aí nós dissemos, essa capitalização vai matar os mais pobres. Exatamente. Então, nesse aspecto, a culpa é do Paulo Guedes. Então, mas aí eu concordo, Bernardo, que a gente tem que avançar. O exemplo chileno serve para... Porque, na verdade, o que aconteceu no Chile? Ele tira a conta da aposentadoria dos mais ricos, tá? Agora, vamos colocar. Ele tira das contas públicas, resolve a questão das contas públicas na coisa... Direciona investimentos para o país, e foi direcionado investimento. O Chile teve um aumento, um desenvolvimento nos últimos anos. Mas o problema aqui... Mas criou... Mas o que se viu 30 anos depois? Que muita gente não conseguiu guardar dinheiro. Aí o que a Bachelet fez? Ela entra e fala assim, olha, essa turma não consegue. Capitalização você não consegue fazer se você não tiver transição. Lá eles tinham uma ditadura aberta, no caso do Pinochet, e fizeram. No caso brasileiro, o problema não é você tirar a despesa daqui a 10 anos, é você tirar a receita amanhã. Porque na hora que você implantasse, que não vai implantar essa loucura, a capitalização, você está tirando a receita amanhã e quebra o INSS. Esse que é o problema. Então é um problema econômico. Então essa tem que ser a discussão, governador, e não essa discussão que tem que ser colocada. Não, capitalização no Brasil definitivamente hoje é impossível, e não simplesmente essa coisa de você começar... Mas então, o senhor falou infelizmente, o senhor acha que é um debate importante? Num país de mais igualdade social, ele pode funcionar. No Brasil, é um genocídio, porque as pessoas não têm dinheiro para capitalizar. Esse é o problema. No país, na Finlândia, pode dar certo. Cada um contribui para a sua aposentadoria. Lá eles não fazem, mas poderia dar certo. Mas no caso brasileiro, seria um massacre contra a imensa maioria do povo, né, que não vive na informalidade, desemprego, etc. Vou perguntar para a Lilian. Lilian cobriu bem a economia na época que a inflação chegou aqui a rodar 6.000% no Brasil. Na Venezuela, no ano passado, foi de quase 1.700.000%. Explica para a gente como é que funciona uma economia nessas condições. Não funciona. Não funciona. Como a gente tem visto, né? Ou assim... Mal e mal, a gente tem visto que a gente nem tem todas as informações sobre Venezuela, mas visivelmente não funciona. Há quantos anos a gente ouve falar que falta papel higiênico na Venezuela? Não funciona, as pessoas estão realmente morrendo, ficando doentes, e a inflação, emigrando. Ela atinge não funciona, é os impossível. menos favorecidos. Claro. Ela pega,
Por isso É o pior essas imposto. questões fiscais Desde que a gente é criancinha, que a gente sabe. Inflação é o pior imposto que existe. O mais injusto. É o mais injusto. É o mais injusto. Porque pega os menos favorecidos, eles não têm, as pessoas cruel. não têm como se proteger. No Brasil nós já vivemos isso, né? Quando eu comecei a trabalhar, a inflação era só 1000%, privilegia 20.000%. os clãs. A gente lê sobre as filhas do Maduro morando em Miami, entendeu? Exatamente. Não funciona. As classes mais altas se protegem, porque botam dinheiro fora, porque, enfim, se protegem. Agora, as pessoas, classe média, classe mais baixa, eu só queria fazer uma observação. Eu não aguento mais sobre Previdência. Essa história da capitalização, voltando só esse pouquinho. Eu acho que um dos grandes problemas é esse nome, capitalização da Previdência. As pessoas não fazem a menor ideia do que se trata. Olha, está tudo errado. Eu acho que tem vários nomes aqui. Para com isso. O nosso assinante. E a capitalização da Previdência? Coitadas das pessoas, meu Deus. Enfim, está errado. Meu ponto é o nome. Enquanto você chamar... Que nem quando a gente chamava o investimento de overnight ou open market. Socorro, as pessoas não sabem o que é isso. Pensa um pouco, o que é capitalização da Previdência? Né? Entendeu? Acho que assim, o glossário, acho que uma das coisas que eu achei que tu era filho do Mário Andreazzi. Eu achei que ele era filho. Ele fez a Transamazônica, o avô dele. Ele tem muito pra contar. Bom, o governo... aliás, o ministro Tarcísio está prometendo pavimentar o que falta da Transamazônica. Mas, enfim, essa inflação da Venezuela é uma das piores coisas que existem. E eu estava lendo agora que o Boletim Focus, que saiu hoje... mantém a nossa inflação baixíssima até 2000 e caquerada e, infelizmente, reviu de novo o PIB para baixo, o crescimento para baixo. Nossa inflação está moderada pelo pior motivo. Por isso que pois é, mas assim... Não tem demanda, não tem inflação. A alta da inflação, a Alemanha sabe disso até hoje, depois da Segunda Guerra, né? O medo da Alemanha... É verdade. É o pavor do Weidmann, lá, do presidente do Banco Central da Alemanha. É um fantasma. A hiperinflação é um fantasma, é a pior coisa que existe e eu não sei... Por que esse governo, tendo tudo que ele teve na mão, deixou tudo isso acontecer? Porque aí aqui, da minha parte, a burrice, entendeu? Tanto do capitalismo selvagem quanto desse tipo de ditadura, seja lá de que segmento ideológico ela seja, ignorar as injustiças sociais. É uma coisa burra, você depende da sociedade para vender sandália havaiana. E eles viveram um momento muito próspero com a alta do petróleo. Claro, se naquele momento eles tivessem... Eles tomaram medidas muito populistas. Foram muito burros. Que não pavimentou nada, enfim. E não aproveitaram. Quer dizer, quando o petróleo despenca, além de A gente cometeu erros parecidos aqui, né? Exatamente, no Brasil. Exatamente. Só que a gente tinha instituições mais sólidas. Mas exatamente, é verdade. Bom, vamos mudar completamente de assunto agora. Se prepara, Andreasa. É agora. Andreasa, é agora. Agora é com você, Andreasa. Duas histórias de gente da melhor qualidade que sofreu com grandes injustiças. Força, guerreiros. Em Boston, nos Estados Unidos, os organizadores da Parada do Orgulho Hétero receberam cartas suspeitas pelo correio. O FBI foi acionado, agentes com roupas de proteção foram até a casa deles para recolher os envelopes. Depois de uma investigação cuidadosa, o conteúdo foi revelado. Os machões estavam com medo de envelopes cheios de glitter. Outra história. A cidade de Ostritz, na Alemanha, foi sede de um festival de música que recebeu representantes da extrema-direita, inclusive nazistas. A população se uniu para ir aos supermercados da região e comprar toda a cerveja em estoque. Ou seja, a festa dos extremistas foi a seco. Andreasa, 2 exemplos de combate à intolerância com o humor. Nessa época aí em que parece que toda tentativa de diálogo dá em nada, a galhofa é a única saída? Eu só consegui ficar pensando numa coisa, Marilis, que foi para onde foi a cerveja e onde aconteceu a festa. As pessoas levaram para casa para beber. Bom, mas... Estocaram em casa. Não, mas estocaram em casa para evitar a festa dos a festa não teve bebida. Extremistas ou... Isolaram os nazistas e fizeram... Porque senão não tem graça. Alguém tem que se divertir, pô. Não, mas aí a gente já não sabe. Se chamaram as pessoas para irem às suas casas e festejaram. Não, eles fizeram na verdade, uma festa. Os nazistas não estavam se divertindo. Aí só entrava comunista, socialista e social-democrata. Tava todo mundo lá na festa. Alemanha... E aí foi uma festa legal, bacana. Tô chateado que não me convidaram para a festa. Na Alemanha tem surgido alguns movimentos de rua contra a extrema-direita.
o que é uma coisa meio nova, assim, é que nem alguns países nórdicos, agora eu esqueci, que voltaram depois do ciclo que já passou neles de extrema-direita, voltaram a votar na centro-esquerda. Agora, recentemente saiu essa, eu estou com medo de falar besteira, não lembro se foi... nos países nórdicos estão começando a pipocar esses exemplos. A Alemanha está diante da iminência da sucessão da Merkel depois de 13, 14 anos de governo só dela, e também está com esse fantasma da Marine Le Pen na França. Então, é interessante acompanhar esses movimentos, sim, ainda que sejam bem-humorados, de gente reagindo. De ridicularizar a intolerância, de fato. É interessante. Isso é interessante. A Economist deu uma capa essa semana falando do o fim do conservadorismo, que o conservadorismo estava morrendo. Isso aí é a torcida da Economist. Eu tenho acompanhado. A Economist torce para ver o fim, então... Mas ela coloca um ponto que eu acho interessante, porque ela fala assim, o conservadorismo está morrendo porque está brigando com os reacionários. Os reacionários estão matando os conservadores. Então, você pode... Esse é um ponto interessante, porque eu tenho um grande interesse e tenho uma formação conservadora, né, na melhor literatura conservadora. E aqui no Brasil é um caso curioso. Nós temos um movimento conservador, um pensamento conservador muito precário. E o conservadorismo é uma força democrática. Exatamente. E aí houve uma confusão e uma usurpação do bolsonarismo, que é um movimento reacionário, sobre o que seja ser conservador. Então, para o movimento conservador, legítimo, que poderia resultar no Brasil na existência de algo como um partido republicano, como acontece nos Estados Unidos, o efeito do bolsonarismo reacionário, fomentador de crise, anti-institucional e liberal... Retrocesso. A tendência de que o conservadorismo no Brasil fique 30, 40 anos estigmatizado é imenso. Isso me parece contratado. E mesmo o movimento liberal, eu já falei sobre isso aqui nesse programa, a história do liberalismo associado ao líder populista, a um reacionário como o Jair Bolsonaro, no mundo, é o papel do trouxa. O liberal sempre acredita que pode usar a escada de um líder como o Bolsonaro para aplicar ou desdobrar a sua agenda liberal. O que ele normalmente faz é servir de gatilho para alguns avanços que criam condições econômicas relativamente favoráveis para o governo reacionário tornar o liberal prescindível e dar um pé na bunda. Quer dizer, aí o sujeito ganha a condição de se viabilizar eleitoralmente. O Brasil viveu isso com a ditadura, né? A ditadura militar foi exatamente isso. Milagre econômico. No golpe de 64. Não, os liberais que apoiaram Pedro Aleixo e outros tantos, uma parte do PSD, da UDN, que depois foi vítima da própria ditadura. De fato, acontece isso. Por isso que nós estamos o tempo todo falando em frente ampla, porque o que nós acreditamos, as coisas que nós defendemos, nós não queremos defender sozinhos. Agora, se ninguém defende conosco, a gente defende. A gente cumpre nosso papel. Governador, como é que o senhor vai falar, agora, com toda a franquia, o senhor me permita, como é que o senhor vai falar em frente ampla e postulando trazer as correntes democráticas todas para um movimento, se os senhores continuam defendendo o Lula livre e, de alguma maneira, presos à agenda que é do PT? Não, mas a questão do Lula livre é uma questão democrática. Você entende que é difícil trazer as pessoas fulanizando assim? Veja só, a agenda Lula livre é uma agenda democrática. Ela não interessa só à esquerda. Nós provamos isso durante esse programa. Por quê? Porque é uma questão de segurança jurídica. Não é o Lula apenas. Claro que ele é importante. Mas é a institucionalidade do país que está em análise. Então, nós temos que defender essa bandeira porque ele não foi julgado com justiça. Se ele tivesse sido julgado legitimamente, muito bem. Então, esse é o ponto principal e, ao mesmo tempo, como fazer frente ampla? No momento em que seja possível um diálogo como esse, como nós temos feito no Congresso. Temos feito amplamente. Por exemplo, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senhor tem uma boa interlocução com o Rodrigo Maia? Excelente interlocução, assim, apoiamos a eleição dele, inclusive, para o presidente da Câmara, o nosso partido. E também o presidente do Senado são nossos interlocutores frequentes. Deixa eu fazer mais uma pergunta, desculpa, Marili. E acho que eles têm um papel hoje insubstituível, acho. O senhor acredita nessa projeção de que seria possível fazer uma espécie de parlamentarismo informal, isolando o governo Bolsonaro? Tocar uma agenda própria no parlamento? É impossível na medida... Não, é impossível na medida em que a institucionalidade não leva a isto, né? Porque seria uma espécie de um atalho. Eu sou contra esse tipo de atalho. Acho que em algum momento nós podemos debater a sério o parlamentarismo, em algum momento. Hoje é impossível, mas talvez ele seja um engenho institucional melhor
para a estabilidade democrática do país. Mas, nesse momento, fazer um atalho, não. O povo elegeu o Bolsonaro, ele é o presidente, nós respeitamos isso. Ele foi eleito, nós respeitamos o governo dele, fazemos oposição, e essa é a prova que respeitamos. Fazemos oposição democrática. Então, achamos que ele tem que governar com a sua agenda errada e nós combatemos essa agenda errada. Governador, tem uma pergunta aqui que veio pelas redes, do João Castro. O senhor pensa em se candidatar a presidente em 2022? Certamente que não, nesse momento, porque nós estamos indo... Certamente que não? Tocando. Respondendo. Claro, isso é bíblico. Isso é bíblico, para fechar a nossa conversa aqui. Livro do Eclesiastes, capítulo 3. Bom, numa próxima visita o senhor vai falar mais sobre a candidatura presidencial aqui nesse momento, claro que não. Me chamam em 2021. Aí a gente conversa sobre a segunda chamada está terminando. Obrigada, Flávio Dino, Lilian, Mari Andreasa. Se inscreve no My News e, para citar João Gilberto uma última vez, blém, 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 toca o sino para ser avisado sempre que tiver novidade do canal. E tem novidade todo dia, toda hora. A gente fica agora apenas para quem é membro do canal e a pauta é o tema de intenção de oração do Papa Francisco, que causou muita polêmica na semana passada. Será que era mesmo uma indireta para o ministro Sérgio Moro? Se você ainda não é membro, aproveite para se inscrever. Um beijo e até semana que vem. Olha, vocês me homenagearam. É. Eu saio daqui, eu vou visitar. Eu fui visitar o Fernando Henrique algumas semanas atrás. Eu vou visitar de novo. Não. Ali não é Tucano, ali é outra coisa. Ali é outra coisa. Não, eu tô falando de Covas, de Montoro, de Fernando Henrique, e uma homenagem pra mim. Bom, Fernando Henrique ainda tá vivo. Fala de gente viva, senão não vai. Não, mas são pessoas sérias, contribuíram para o Brasil. Você falou do PSDB, por exemplo, da importância do PSDB nessa retomada da democracia no Brasil. Claro. Como é que se faz isso com um governador, que é o Covas, que...